Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur Feltrin, sou médico, pneumologista. Você que é fã de carteirinha da Veleda já deve ter visto o meu rosto em algum momento aí. Te convido, tá, a assistir o primeiro de 3 vídeos de uma série que a gente criou para falar sobre saúde mental, para falar sobre uma das principais alterações que, infelizmente, o nosso planeta vem sofrendo. Como que era a sua saúde mental há 5, 10 anos? Se a gente fosse entender esse padrão e falar sobre saúde mental há 10 anos, a gente ia sofrer muito preconceito e talvez ganhar até um encaminhamento para um psiquiatra ou receber taxação ou alguma piada, porque falar de saúde mental há 10 anos atrás era algo muito questionável. Felizmente ou infelizmente, a gente passou por uma pandemia viral que se tornou, de certa forma, uma pandemia mental. Essa consequência do que a pandemia do Covid-19 trouxe para a nossa realidade fez sim a gente enxergar a saúde mental com outro olhar, com um pouco mais de carinho e gentileza. A gente não julgou apenas, a gente se enxergou passando por essa situação. Seja você, seja eu, seja um paciente, seja um familiar. Todo mundo passou por algum distúrbio. Dados da Organização Mundial de Saúde mensuram que durante a época de pandemia, quase 85% da nossa população teve alguma alteração mental. Depressão, ansiedade, alteração de sono, labilidade emocional, irritabilidade, enfim. Vamos pensar que a cada 100 pessoas, 85 saíram do normal e apresentaram algum distúrbio. Então é um dado muito alarmante e um dado muito preocupante. Mas a gente vem falando sim de saúde mental cada vez mais, mas será que a gente está tratando saúde mental de maneira correta? Por isso, mais um dos motivos que eu, junto com a Veleda, a gente resolveu criar essa série para mostrar para vocês o que a gente precisa realmente tentar identificar quando esse sintoma aparece. O primeiro objetivo desse primeiro vídeo, desse vídeo inicial, é falar sobre ansiedade. Um termo que já está, uma palavra que já está na nossa prática, no nosso linguajar, nas conversas de final de semana. Fulano está ansioso, eu fiquei ansioso. Será que aquela paciente está com algum problema? Sempre com esse olhar, né, um pouco preocupante, mas entender que anseio é uma coisa natural do nosso sistema nervoso central. Imagina você estar andando no meio da rua, hipoteticamente, e ver um leão no outro lado. Você não gera uma sensação de anseio, de medo, de se preocupar com uma rota de fuga, com um plano de ficar mais confortável e não ser atacado pelo leão? Isso é uma coisa boa. O nosso sistema nervoso central, ele estimula uma área de rota ou fuga mesmo, de tranquilidade, de estimular alguns neurônios a procurar por abrigo, procurar por cuidado. O problema é o seguinte, é quando esse anseio vira frequência. Aumenta, como eu disse, a frequência e isso pode gerar todo um mal-estar. E daí o anseio vira ansiedade, que hoje existe um Código Internacional da Doença, que a gente conhece como CID, para falar desse distúrbio. É um diagnóstico difícil, não é fácil diagnosticar, não existe um exame, um raio-x de tórax, um exame de sangue que vai confirmar esse diagnóstico, são critérios diagnósticos, é um pouco complicado no nosso meio, porque a gente recebe hoje muita informação de rede social, de conversa de amigos, então não existe critério por vídeos em rede social que a gente vai conseguir diagnosticar isso. Precisa sim de um profissional para identificar e para sim diagnosticar e avaliar a causa. A ansiedade, ela está muito presente no nosso meio, em grandes formas de apresentação. Classes médias altas, classes médias baixas, homem, mulher, criança, jovem, idoso. Não é uma doença de uma classe, não é uma doença de uma raça e não é uma doença de uma etnia, por exemplo. A gente vê isso em várias culturas, em vários países, em vários momentos de vida. Claro, com alguma nuance, mas entender essa realidade. Quando a gente fala de ansiedade, é algo que o nosso corpo é estimulado de algo muito mais frequente que o normal. Então, sim, a gente pode apresentar uma série de sintomas e sinais
que não fazem sentido à nossa fisiologia. Então a gente pode ter batimento cardíaco acelerado, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a nossa pressão arterial sistêmica. Eu posso respirar mais, né? Eu aumento a frequência respiratória. Às vezes eu vejo um paciente, eu como pneumologista, um paciente que simula ou acredita que está numa crise de asma porque está ansioso. Então ele fica mais, né, com uma frequência respiratória maior, ele respira mais, como eu disse, e pode simular uma possível falta de ar, mas que isso é completamente relacionado, né, à parte mental. Eu posso ter sintomas neurológicos, então eu posso ficar com mais dor de cabeça, mais irritabilidade, a minha pressão intracraniana pode aumentar porque o meu vaso fica contraído, pode ter dor de cabeça, mal-estar, tontura, sem contar o prejuízo na qualidade de vida e na performance. Então, um funcionário ansioso, ele tende a não cumprir mais metas, não bater mais, né, o seu ritmo normal, não cumprir mais as suas metas. Um paciente ansioso idoso, essa ansiedade pode ser um fator de risco para uma doença cardiovascular, para uma doença neurológica, para uma alteração de imunidade. Um paciente ansioso criança, ele pode também ter alteração de imunidade, ficar mais resfriado, faltar mais à aula, ter um padrão de uma alteração do desenvolvimento neuropsicomotor quando comparado a outras crianças. Enfim, aqui a ideia não é ficar listando sintomas e sinais, mas é mostrar que é um diagnóstico difícil, precisa realmente de uma precisão, de uma boa avaliação para definir essa estratégia. Lembrar que anseios é normal, ansiedade, até um certo ponto, pode fazer sentido. Uma coisa que eu vejo muito isso, tanto no consultório quanto na minha prática, é uma questão de ansiedade por excesso. Isso é uma coisa bem importante a gente pontuar, porque acredito que até eu, em algum momento da minha vida, eu já tenha passado por isso. O que é ansiedade por excesso? A gente hoje quer bater meta em tudo, né? A gente brinca que é aquela sensação do polvo, né? A gente é um polvo hoje e todos os tentáculos têm que estar em um eterno equilíbrio. É saúde, é família, relacionamento, trabalho, corpo, estética, relacionamento com amigos. E quem que cuida dessa cabeça desse povo, né? Quem que cuida desse maestro, né? Então é importante a gente avaliar isso. A ansiedade por excesso, ela vai trazer algumas situações clínicas muito ruins. Ou seja, você sempre fica pensando que está atrasado, ou seja, eu preciso entregar alguma coisa que eu não bati essa meta. Eu sempre fico com uma sensação que as pessoas ao meu redor elas estão entregando mais, elas estão fazendo muito melhor, ainda mais em época e era de rede social, onde a gente se compara, e isso também gera uma ansiedade muito ruim. E a gente também cria uma atmosfera, a ansiedade por excesso, de a cabeça nunca estar relaxada, porque a gente sempre tem que pensar. Eu lembro que quando na minha época de faculdade, de faculdade não, de colégio, quando eu estava estudando para medicina, vinha um meme nas redes sociais que falava assim, ó, enquanto você dorme, o fulano estuda. Eu falava, meu Deus, a gente tem que ser produtivo sempre, né? E será que falar de descanso, falar de relaxamento, não é importante também? A cabeça, o nosso cérebro, a nossa mente, ela precisa relaxar, ela precisa descansar. E no segundo vídeo, que é um spoiler aí para o próximo assunto, a gente vai falar bastante sobre sono. Mas é muito importante a gente entender essa diferença entre descansar e dormir. Eu posso estar numa rede, em casa, no final de semana, acordado, lendo um livro e descansando. E ao mesmo tempo eu posso ter dormido uma noite muito ruim, com despertares, com barulho externo, então uma noite de sono que eu não descansei. Então a importância desses dois pilares para a saúde mental e para controlar essa ansiedade. Então a ansiedade, ela sim, ela precisa ser investigada, ela precisa ser bem tratada. É muito fácil confundir esse diagnóstico com algum outro, ou de certa forma, o que a gente também vê na nossa prática, é muito fácil falar que a gente tem ansiedade, né? Porque qualquer coisa que foge da nossa rotina, eu sou ansioso, ou eu tenho burnout, ou eu tô deprimido. Procure, né, realmente esse diagnóstico, para daí a gente pensar em
a partir do momento que eu tenho um diagnóstico preciso, pensar numa causa. É uma das coisas que eu mais quero falar aqui para vocês nessa série de vídeos, é identificação de causa. Fica com essa frase na cabeça, porque isso vai fazer muito sentido para a gente avaliar tanto a sua alteração de sono, quanto a sua irritabilidade, quanto a sua depressão e, principalmente, a sua ansiedade. A ansiedade é coisa séria, é importante, como eu disse, altera todos os padrões fisiológicos do nosso corpo, mas também altera a nossa rotina, padrão de relacionamentos, convívio com pessoas, performance profissional, inclusive a nossa autoestima, né? Então é importante a gente avaliar isso com cautela, ciência, gentileza e, de certa forma, um carinho para entender como e aonde a gente está em relação à nossa saúde mental. Esse foi o primeiro vídeo, tem bastante assunto ainda. No segundo vídeo eu vou falar de uns assuntos mais importantes quando a gente fala em medicina, em longevidade e, particularmente, um dos meus assuntos preferidos, sobre sono. Espero lá.